Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos abordar o tema sobre a subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas, um aumento de 50%. Uma medida tomada pelo governo de Angola hoje, no dia 24 de março de 2025. Quais são os possíveis impactos? Número 1, o pobre vai ficar mais pobre. Por que vai ficar mais pobre? Porque os preços vão ficar mais altos. Por que os preços vão ficar mais altos? Porque o gasóleo faz parte do processo produtivo de alguns bens e serviços. Por que os preços vão ficar mais altos? Os preços vão ficar mais altos porque o governo subvencionava os combustíveis e o governo decidiu retirar os subsídios ao combustível, fato que provoca que o preço do combustível vá para cima, fica mais caro. Mas a pergunta é que não quero calar. Se o impacto é o povo vai ser mais pobre, então por que o governo está a fazer isso? Na verdade, o governo tem que tirar mesmo os subsídios. Mas, cuidado, tem que saber fazer. Por que tem que saber fazer? Porque a retirada do subsídio dos combustíveis não afeta a população de forma uniforme. Afeta a população de forma diferente, dependendo em que classe a pessoa se encontra. Por exemplo, os da classe alta, os ricos, essa retirada dos subsídios não vai lhes afetar, porque eles têm milhões. Então, tirando ou não tirando, é a mesma coisa para eles. E segundo, a classe média, esta retirada dos subsídios vai lhes afetar, mas também não muito, mas vai lhes afetar, porque como os preços estão mais caros, a poupança deles vai ser menos, vai ser mais reduzida, então vai lhes afetar mais ou menos. Mas o que vai sofrer mais neste processo é a classe baixa, o pobre. Nesse caso, o pobre vai ficar mais pobre, porque com o preço subvencionado já estava caro. Agora, com o preço não subvencionado, vai estar mais caro ainda. Então, se é o pobre que vai sofrer mais, então por que tu defendes que tem que se retirar mesmo o subsídio? Sim, tem que se retirar o subsídio, porque também com o subsídio, com os preços baixos, quem usufrui mais é a classe alta, nesse caso, os ricos. Os ricos é que usufruem mais, porque o preço está baixo, eles estão a comprar o combustível a mais barato, então eles conseguem poupar mais. Então, estes são os mais beneficiados com preço baixo, com preço subvencionado. O outro segundo beneficiado com preço baixo, com preço com subsídio do gasóleo, é a classe média. A classe média também, com este preço subvencionado, eles conseguem poupar. Conseguem poupar porque eles têm as mínimas condições, então com preço baixo vão conseguir poupar mais. Agora, o que menos é beneficiado com o preço baixo é a classe baixa, porque aquele preço que tem aí é o preço apenas que lhe permite não incorrer a dívidas, apenas que lhe permite terminar o mês sem ter dívida, mas ainda assim também é um preço caro. Por isso que o governo deve tirar os subsídios, porque os subsídios estão a beneficiar mais aqueles que realmente não necessitam. Nesse caso, primeiro, a classe alta, que são os ricos, e segundo, mais ou menos, a classe média. Agora, os que deviam ser realmente beneficiados não estão a ser beneficiados, que nesse caso é a classe baixa. Por isso que tem que se tirar o subsídio. Mas por que tem que se tirar o subsídio? Sim, tem que se tirar o subsídio, mas o segredo que está ali o truque que está ali tem que saber ser feito. Nesse caso, tira-se o subsídio, o preço vai lá para cima, vai ir no preço real, porque com subsídio não está no preço real, está no preço abaixo do real, que é um preço barato. Se tirar o subsídio, vai no preço real, mas é um preço caro, um preço que apenas os ricos podem bancar. Então, o que vai acontecer? O governo
tira o subsídio, mas em contrapartida ajuda os mais necessitados, nesse caso a classe baixa. Vai lhes ajudando com subsídio que lhe permite comprar o combustível a preço caro sem afetar o seu orçamento, sem lhe tornar mais pobre. O governo ajuda ele. E segundo, ajuda também a classe média. A classe média ajuda ele também para que quando ele for comprar o combustível, também compra o combustível caro, mas que não afete muito a sua vida, que não lhe torne pobre. E no rico, não há necessidade de ajudá-lo. Por que não há necessidade? Porque com preço baixo ou com preço caro, para o rico não é indiferente, porque o preço na mesma está baixo para ele, porque ele ganha milhões. Mas tu pode estar a pensar, mas isto não está certo? Sim, está certo, porque é mesmo função do governo ajudar o seu povo. Faz parte da função social do governo ajudar o povo. A função do governo é não deixar o seu povo cair na pobreza, não deixar o seu povo na miséria, não deixar o seu povo na pobreza extrema. E de onde é que ele pega esse dinheiro para ajudar os pobres e a classe média? Esse dinheiro é o dinheiro da chamada distribuição da riqueza. Distribuição da riqueza que é o dinheiro do petróleo, o dinheiro do diamante e o dinheiro de outros recursos naturais. Então, é com esse dinheiro que o governo canaliza para as famílias mais pobres, para que eles saiam da pobreza. Não pode existir pobre. Agora, tu podes estar a dizer, isso é injusto. E os ricos, como é que ficam? Os ricos também não estão a perder. Os ricos estão a se beneficiar de outra função do governo, que é a função de criar condições para que o povo fique rico. Então, se o rico está rico, porque ele está a se aproveitar da função do governo que lhe permite ficar rico. Então, são funções básicas do governo. Uma, não deixar o seu povo pobre. E segundo, criar condições para o seu povo ficar rico. Então, como podes ver, está bem distribuído. O rico não está a perder porque está a usufruir de uma das funções do governo. E o pobre também não está ganhando rico porque também está a usufruir de outra função do governo, que é não deixar ninguém na pobreza extrema. Por isso, cortar os subsídios, certo, mas deve ajudar os mais necessitados. Porque se cortar os subsídios e não ajudar os mais necessitados, está a empurrar o povo para a pobreza. E o governo não pode empurrar o seu povo para a pobreza, a não ser que isso faça parte da sua agenda política. E se isso faz parte da sua agenda política, então isso está totalmente errado. Porque o objetivo do governo é tirar o seu povo da pobreza, não colocá-lo lá, tirá-lo da pobreza. E o outro objetivo é criar condições para que o seu povo fique rico. Esses são os objetivos básicos do governo. Por isso, a retirada do subsídio está certo, mas deve-se acautelar a situação dos mais necessitados, porque esta retirada do subsídio, o impacto vai ser diferente nas diferentes classes. Não vão sentir o impacto de forma igualitária. Por não sentir o impacto de forma igualitária, então o governo vai ter que intervir para equilibrar a situação das classes. Não pode ter pobres. Este é o ponto. Se gostou do vídeo, dá o like. Se achas que esse vídeo agrega valor, compartilha. E se achas que esse canal merece crescer, se inscreva. Vamos continuar a pensar o país. Vamos continuar a trazer ideias. Nosso país tem muitos problemas, mas a boa notícia é: tem problemas com soluções. São soluções complexas? Não. São soluções até fáceis. São soluções triviais. Por que não se implementa? Não se implementa porque não há vontade. Se a pessoa tem vontade de implementar, consegue implementar. Vamos continuar a pensar o país. Aquele abraço.